Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana de la Vega. Este é um vídeo diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui pro meu canal, mas a ideia surgiu no início de janeiro, quando eu estava lá na casa da minha irmã e a gente estava conversando com a Suelen sobre quem foi Natalie Wood e as circunstâncias da sua morte, que é um mistério. E a conversa, assim, foi tão, a gente levantou tantas teorias e coisas assim, que eu pensei, isso daria um bom vídeo, vale a pena conversar com o pessoal sobre isso. Claro que já tem vídeos nesse estilo falando sobre Natalie Wood aqui no YouTube, mas eu queria dar os meus 2 centavos. O nome desse vídeo era para ser A Misteriosa Morte de Natalie Wood, mas eu não posso usar a palavra morte no título, então eu ainda nem sei que nome eu darei para esse vídeo. E só o fato de eu ter dito a palavra aqui no vídeo já é capaz de ser desmonetizado. Então, vamos torcer. Bem, Natalie Wood foi uma atriz americana, uma estrela de Hollywood muito bem sucedida, muito famosa, e ela nasceu no dia 20 de julho de 1938 em São Francisco, Califórnia. Ela era filha de imigrantes russos e a mãe da Natalie tinha esse desejo pelo estrelato, pela carreira em Hollywood, e ela transferiu isso para a filha. Ela investiu na Natalie, ela quis fazer da filha, que a filha conquistasse tudo aquilo que ela um dia desejou. Então, Natalie Wood começou a carreira muito jovem. Ela foi uma estrela mirim de grande sucesso e ela fez essa transição da carreira infantil de estrela mirim para uma carreira adulta. Ela fez essa transição com sucesso. Ela também foi uma atriz adulta com sucesso, o que não é muito comum de acontecer em Hollywood. É uma transição muito difícil. Como exemplo, o Macaulay Culkin, que foi uma estrela mirim que depois de adulto não emplacou, assim como também aquele ator que fez o John Connor no Exterminador do Futuro 2, que também não rolou, né? E assim tem vários exemplos. Poucos são os que conseguem fazer essa transição, assim como Natalie Wood, Michael Jackson. Para vocês terem uma ideia de quanto bem sucedida era Natalie Wood, que ela teve 3 indicações ao Oscar, tudo antes de completar 25 anos de idade. Eu não sei se foi quando ela era ainda um bebê recém-nascido ou quando ela já era criança, quando ela iniciou a carreira dela de atriz aos 4 anos de idade. Eu não sei bem em que momento isso aconteceu, mas a mãe dela a levou a uma cigana ou uma médium que fez uma previsão de que Natalie Wood seria muito famosa, teria muito sucesso, mas que ela precisava tomar muito cuidado com água, principalmente água escura. E isso entrou no coração da Natalie, até porque quando ela tinha 10 anos de idade, ela fez um filme, que agora eu não lembro o nome, desculpa, e ela tinha que atravessar uma ponte. Era uma cena, não sei se tinha tempestade, mas embaixo da ponte corria uma água assim muito forte, muito intensa, e ela tinha que atravessar aquela ponte. E quando ela estava atravessando, a ponte caiu, desmanchou e ela se agarrou ali no que restou da ponte. E ela ficou agarrada e a água ali correndo e ninguém gritou corta, sabe? Eu não sei. Então a guriazinha ali de 10 anos de idade se agarrando, se afogando e lutando, tentando se puxar ali e se levantar e sair dali da água. E ela não conseguia, ela se afogou. Foi tão intenso, tão forte a água, que ela quebrou o pulso. Agora eu não lembro se o pulso direito ou esquerdo ela quebrou, foi bem complicado. E isso gerou um trauma na Natalie. Claro que ela conseguiu sair, porque não cortaram a cena, estavam achando a cena muito boa, continuaram gravando. Ela conseguiu sair da água e isso ficou nela. Ficou um trauma. Ela tinha muito medo de morrer afogada. E junto com a premonição dessa médium, dessa cigana, de que ela devia ter medo de água escura, ela tinha realmente muito medo de água. E ela não tinha nenhum segredo com relação a isso. Em várias entrevistas ela comentou sobre esse medo que ela tinha de morrer afogada, medo da água, o medo de se afogar.
Quando Natalie Wood tinha 18 anos, ela conheceu o também ator Robert Wagner, de 26 anos, e um ano depois eles se casaram e eles eram assim um casal tchananã em Hollywood. Eles eram eles eram jovens, eles eram famosos, eles eram bonitos e estavam vivendo o romance deles ali diante dos fãs. Isso ainda acontece hoje, como o Robert Pattinson e a Kristen Stewart, Justin Bieber e Selena Gomez, Brad Pitt e Angelina Jolie. Eles eram assim, eles eram um casal de estrelas e o povo shippava. Eles casaram em 1957 e se separaram em 1961 e o divórcio saiu em 1962. Tempo depois, Natalie Wood casou novamente com um diretor inglês, britânico, eu não sei bem, acredito que fosse um diretor, e teve uma filha com ele. Robert Wagner também se casou novamente, só que eu não sei se ele chegou a ter filho, filha, eu não tenho isso muito certo, me desculpem. Depois de um tempo, eles voltam a se encontrar e ambos enfrentando crises em seus casamentos, eles se reencontram e, né, chama ali o tchananã do Borogodó, surge novamente. E em 1972, eles voltam a se casar. E eu acho que isso era moda, né, gente? Porque a Elizabeth Taylor também se casou 2 vezes com o Richard Burton. Assim, uma nota pessoal minha, Natalie Wood era mais estrela do que Robert Wagner. Não que ele não fosse famoso, ele era muito famoso. Mas a Natalie Wood recebeu indicações ao Oscar, ela era uma estrela de Hollywood, de cinema. E o Robert Wagner já não teve, assim, tanto destaque no cinema e a carreira dele foi mais para a televisão. E um seriado de grande sucesso que ele estrelou foi o seriado O Casal 20. Esse era o nome aqui no Brasil, eu não sei o nome original da série. Com seus 40 e poucos anos de idade, a Natalie Wood estava enfrentando assim, uma crise existencial com relação à idade, com os efeitos da idade nela, né, e também na carreira dela, porque ela não ia ser mais assim a mocinha dos filmes, estava difícil já de conseguir papéis relevantes, então ela estava no momento, mais um momento de transição da carreira. Eu acredito que ela sim teria sucesso em mais essa transição também, ela teria conseguido fazer essa passagem, continuar com papéis relevantes apesar da idade, apesar da idade, 40 e poucos anos, gente. Porque, gente, ela era linda e eu não sei como que ela não enxergava isso no espelho, sabe? De se olhar e dizer, nossa, estou eu aqui, uma mulher de 40 anos de idade, 40 e poucos. Passei por 2 gravidezes, porque ela teve também uma filha com Robert Wagner na segunda vez que eles se casaram. E tava lá, corpão, linda, maravilhosa. Mas tinha muita pressão e acredito que até hoje em Hollywood existe essa pressão nas atrizes depois de uma certa idade com relação a papéis e a relevância dos papéis que elas irão conseguir. E o motivo de eu acreditar que ela ia passar bem por essa transição, mais essa transição na carreira, é porque ela estava gravando um filme que era Brainstorm, o nome, eu espero estar pronunciando direito, Projeto Brainstorm. E ela co-estrelava esse filme com o ator Christopher Walken, que era 5 anos mais jovem que ela. Eu estou colocando isso, porque é só 5 anos, né? Já não é muita coisa. Mas eu estou enfatizando isso porque ela estava ali na crise da idade dela e tal. Daí ela começa a estrelar um filme fazendo um par romântico com um ator 5 anos mais jovem que ela e tinha uma química ali entre eles, né? E começou a especulação de tá rolando um trelelê aí, porque vocês sabem, né? Imprensa, paparazzi, essas coisas. Eu não sei, eu não acho que ela teve ou estava acontecendo alguma coisa entre a Natalie e o Christopher Walken, mas que eles tinham química é inegável. E a partir daí,
as coisas começam a ficar assim nebulosas, não muito claras, não tem explicações convincentes, outros fatos nem mesmo têm explicações. Estamos no ano de 1981, novembro. Natalie Wood está com 43 anos, gravando o filme Brainstorm com Christopher Walken, e ela e o seu marido, Robert Wagner, decidem passar o feriado de Ação de Graças no iate. Gente, no iate deles. Ela tinha medo de água, medo de morrer afogada, mas eles tinham um iate e tinham o costume de passar esse feriado no iate. E a Natalie convidou seu colega de elenco, Christopher Walken, para passar o feriado lá junto no Splendor, que era o nome do iate. Então, no iate estão apenas 4 pessoas. A Natalie, o esposo de Robert Wagner, o colega de elenco e suposto affair Christopher Walken e o capitão do iate, que agora eu não lembro o nome, desculpa, gente. E aquele iate virou um barril de pólvoras. E no dia 28 de novembro, um dia antes da morte da Natalie Wood, ela e o Christopher Walken decidem ir para a costa, para um bar, restaurante, que era o único ali da região. E eles não avisam Robert Wagner, eles pegam o bote, vão lá para a costa em torno das 2 da tarde, começam a beber, e lá pelas 3 da tarde, já 1 hora que eles estavam bebendo, chega o Robert Wagner com o capitão, tipo, numa atitude do tipo, pô, qual é, o que é isso, né, o que tá acontecendo, né, me deixaram lá, saíram, não avisaram nada, tipo, ele não chegou muito gostoso ali, mas ficaram daí os 4 bebendo, a Natalie, o Robert Wagner, o Christopher Walken e o capitão. E ali eles ficaram a tarde inteira até a hora do jantar. Isso tudo assim, testemunhas ali no restaurante contando que quando chegou o jantar, a Natalie comeu bem pouquinho, não quis e não quis mais, e até disse, eu vou beber o meu jantar e tal. Então assim, álcool rolou naquela tarde ali. Lá pelas 10 da noite, eles resolvem voltar para o iate, e estão os 4 claramente já assim, né, altos da bebida. Tanto que o gerente do restaurante liga pro pessoal ali do porto e diz, olha, fica de olho aí nesses 4, porque eles estão bêbados e tal, é perigoso, né? Eles voltam pro iate e, segundo depoimentos do Robert Wagner e do capitão, eles continuaram ali bebendo até que, né, o barril de pólvoras, gente. O capitão contou que numa conversa ali entre eles, o Christopher Walken ficou do lado da Natalie Wood, né? Defendeu ela numa conversa ali, numa argumentação, e isso foi o estupim para o Robert Wagner explodir. Ele pegou uma garrafa, quebrou ali na mesa e gritou com o Christopher Walken, dizendo, tu dormiu com a minha mulher, sabe? Foi uma baixaria. E a Natalie Wood, chocada e realmente muito irritada, com certeza, saiu dali. Ela saiu. O Christopher Walken também não ficou ali pra, sei lá, apanhar, levar uma garrafada do Robert Wagner. Ele foi pra cabine particular dele. Então ficou ali no lugar apenas Robert Wagner e o capitão. Depois, em depoimentos para a polícia, Robert Wagner disse que lá em torno de umas 11 horas da noite, ele viu a Natalie Wood no banheiro e que esta foi a última vez que ele viu a esposa viva. Por muito tempo ficou ali causa-morte, afogamento acidental. Na manhã do dia 29 de novembro, o corpo de Natalie Wood foi encontrado. Ela estava assim, agora eu não me lembro bem se era uma camiseta ou uma camisola, mas era só isso que ela estava usando e uma jaqueta. Ela estava nua por baixo, não tinha sutiã, calcinha. E a explicação do Robert Wagner para ela ter ido parar no mar foi que muitas vezes a Natalie se irritava com o barulho do bote batendo no casco do iate. Então que provavelmente ela foi ali tentar mexer, consertar, arrumar, e por estar bêbada e tal, se desequilibrou, caiu e acabou morrendo afogada. Tanto que o bote se desprendeu quando perceberam assim que a Natalie não estava no iate, que a Natalie desapareceu.
o bote também desapareceu. Primeiro encontraram o bote e ele tinha sinais de ranhuras, como unhas, como se ela tivesse tentado subir, lutado pela vida e sem sucesso não conseguiu subir no bote. Talvez pela embriaguez. Mas eu pergunto pra vocês, como que uma mulher que tem fobia de água, principalmente água escura, acaba morrendo afogada de noite? Por isso que eu não acredito nessa explicação de que ela foi ali mexendo no bote, se desequilibrou e caiu. Ela tinha muito mais do que um simples medo de água. Ela tinha uma fobia, tanto da visão da médium, quanto do trauma lá quando ela tinha 10 anos de idade, que ela se afogou ali nas filmagens. E foi uma coisa realmente bem violenta ao ponto de ela ter quebrado o pulso, gente. Então, não, uma pessoa que tem uma fobia não vai, assim, enfrentar o seu maior medo como qualquer coisa. Tô irritada, vou ali. Não é assim, eu não acredito nisso. Então, sem falar que também teve testemunhos de pessoas que estavam em iates próximos ali ao Splendor. E essas pessoas comentaram que eles ouviram, assim, bate-boca, discussão muito intenso e do nada, repentinamente, aquele silêncio. E nós só podemos contar com as explicações, depoimentos do Robert Wagner, né, e do capitão, já que o ator Christopher Walken foi para a cabine, se trancou lá e não saiu mais de lá. É a versão deles. E por muitos anos ficou esse afogamento acidental, até que em 2011, se não me engano, o capitão do navio ressurgiu, dando novas informações que na época ele teria sido coagido a não contar. E então, nessa reabertura de investigação sobre a morte da Natalie Wood, o Robert Wagner a princípio ficou ali como suspeito, até porque foi o que o capitão deu a entender. Ele falou que, assim, que ele brigou com a Natalie, que ele teria agredido a Natalie. Mas na conclusão dessas investigações, lá em 2011, eles mudaram a causa-morte de afogamento acidental para não determinado. Mas ao mesmo tempo eles tiraram, assim, o Robert Wagner, as suspeitas sobre o Robert Wagner, porque eu não sei, né, gente? Como eu disse, a Natalie foi encontrada apenas com uma blusa e uma jaqueta, então eu não acredito também que num acesso de raiva, de estresse, ela disse, quer saber, eu vou pegar esse bote e vou ir pra costa, não quero mais ficar aqui. Porque ela tinha medo de água, e dois, ela era uma estrela acostumada, assim, com o assédio da imprensa, e ela estava sofrendo esse assédio, principalmente por causa da especulação dela com um possível romance com Christopher Walken. Então, ela não ia sair, assim, tão desleixada, sabe? Só uma camisetinha, não acredito. Outros motivos, assim, para eu não acreditar numa morte acidental é que ela tinha ferimentos, em torno de 28 ferimentos pelo corpo, e eram ferimentos que tinham sido recém-causados, momentos antes da morte teriam sido causados esses ferimentos. E os principais que chamam mais atenção é um grande ferimento no joelho, que poderia ter sido causado por ela ter caído ou ter sido jogada no convés, e um no pulso, no braço, assim, nas mãos, eu não sei em qual dos lados, que se caracteriza como um ferimento de defesa. Gente, pelo amor de Deus. As filhas de Natalie Wood não acreditam que Robert Wagner possa ter ocasionado a morte da Natalie, mas também eram crianças, não estavam lá no momento, né, gente? E ele é o pai, né? Ela teve uma filha com ele no segundo casamento, e a filha do casamento dela com o britânico tem ele como padrasto, tem uma relação, assim, estreita com ele, então, né? Já a família da Natalie, a irmã da Natalie, ela não tem dúvidas de que não foi acidental, que foi uma morte provocada, e ela suspeita, sim, do Robert Wagner. Eu já vou dar aqui pra vocês o que eu penso, o que eu acho, o que eu suspeito, e eu suspeito, sim, também do Robert Wagner. Porque ferimentos, ela tinha o medo d'água, tava aquele barril de pólvoras
prestes a explodir naquele iate ali no Splendor. Então, sim, eu tenho as minhas desconfianças. E nessa conversa na Santa Maria com minha irmã e com a Suelen, eu expus que muito das minhas desconfianças eram também porque a Natalie era mais estrela, ela tinha mais projeção do que o Robert Wagner, e ele tinha tanto ciúmes dela com o Christopher Walken ali naquela situação que eles estavam vivendo ali do filme, e a química que tinha entre eles e tal. Então ele tinha ciúmes assim de esposo, ciúmes da esposa, né, da mulher, mas ele também tinha ciúmes da carreira da Natalie, da maior projeção que ela tinha, né? Rolava uma competição entre os dois. Então eu acredito nesses dois fatores. Já a minha irmã expôs a teoria dela, que nunca tinha me ocorrido, mas depois que ela falou, eu disse, faz todo sentido também. Que é a questão do Robert Wagner. Na época ele estava fazendo muito sucesso com o seriado Casal 20, e ele e a atriz, que era o par romântico dele, tinham muita química. Então ele e a Natalie já não eram mais o casalzinho acompanhado pelos fãs, não eram mais shippados. Tanto que já tinha shippavam a Natalie com o Christopher Walken e shippavam o Robert Wagner com a atriz, que agora também não lembro o nome, que fazia o seriado com ele. Então, tipo assim, ele estar mais ligado à colega de elenco do seriado e todas essas outras coisas também deve ter mexido na cabeça dele, e vamos dizer assim, não foi uma coisa, ao meu entender, não foi uma coisa premeditada, foi uma coisa ali que explodiu os ânimos, estava todo mundo com bebida na cabeça e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas não é um caso assim solucionado, ainda existe um mistério não explicado a respeito da morte da Natalie Wood, e eu pergunto para vocês o que vocês acham. Primeiro, vocês já sabiam desse mistério, já conheciam Natalie Wood? E depois dessa nossa conversa aqui, desse vídeo, quais são as suspeitas de vocês? Vocês têm teorias a mais a acrescentar aí do porquê poderia ser uma morte provocada? Ou porque vocês acreditam que sim, foi acidental, ou até mesmo suicídio foi cogitado? Então, se vocês têm a teoria de vocês, deixem, compartilhem aqui comigo. E para fazer esse vídeo, eu consultei a Wikipédia e 2 vídeos aqui do YouTube. Um é o Autópsia de Famosos e o outro é um vídeo muito bom de uma youtuber portuguesa chamada Joana Prata, e eu vou deixar tudo linkado aqui na caixa de informações. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui, e por favor comente o que vocês acharam deste estilo de vídeo. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.